Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao novo projeto da Juventude Memorial. Hoje nós começaremos a gravar o Gabinete Podcast. Nele nós entrevistaremos os 4 pastores da Igreja Memorial Batista. A cada gravação nós teremos uma cara nova aqui, com a Juventude Memorial participando, entrevistando um pastor e também sendo como um convidado para poder participar desse momento tão legal. Hoje nós vamos começar com o nosso pastor da Juventude Memorial, nosso pastor Neander. Pastor, prazer estar falando com o senhor. Muito bom estar aqui nesse projeto e é uma alegria compartilhar com vocês um pouco da minha vida, os bastidores, né, pastor Neander. Exatamente. Esse é o propósito, pessoal, é a gente poder conversar um pouquinho de forma simples, descontraída e leve com o pastor da nossa igreja para saber um pouco mais sobre as suas afinidades, sobre a sua trajetória até aqui. E hoje também teremos como convidado para participar desse momento com a gente o Giggs, o Guilherme, mais conhecido como Giggs, e ele que é co-líder do nosso Ministério da Juventude, topou e aceitou esse desafio com o pastor Neander. Gui, um prazer estar falando contigo também. Fala galera, vamos juntos aí nesse projeto, com certeza aí Deus vai falar bastante com a gente nesse tempo. Bem, começa agora então essa série de 4 episódios, fica então com esse primeiro momento do Gabinete Podcast. Pastor Neander, o senhor tem 41 anos, é natural de Governador Valadares, Minas Gerais, pastor desde 2005, casado com a Johanne, foi seminarista na Igreja Batista do Barro Preto, em Belo Horizonte, foi pastor auxiliar na Igreja Batista da Esplanada, na cidade natal, em Valadares, e na Batista em Alphaville, em São Paulo. E hoje o senhor lidera a juventude da Igreja Memorial Batista em Brasília, no Distrito Federal. Pastor, eu queria começar lhe perguntando se, antes mesmo, né, da gente entrar na sua trajetória pessoal, nos seus desafios até aqui, se o senhor se sente na sua fase mais desafiadora de toda a sua caminhada pastoral até aqui, e quais têm sido suas primeiras dificuldades, como está a sua adaptação até aqui, e como tem sido sua trajetória em Brasília aqui na nossa igreja. É bem interessante, né? Já que você já queimou meu filme falando a minha idade, 41. Queimei, acontece. Mas é importante falar isso, 41 anos. Se eu pensar, por exemplo, se eu disser que eu estou na fase mais desafiadora, eu não colocaria como uma mais desafiadora, mas eu colocaria como uma fase mais madura. Hoje eu estou muito mais preparado, melhor preparado do que eu estava quando eu comecei. Então já passei por diversos desafios, altos e baixos, né? Uma loucura, Ministério Pastoral, isso. Eu falo assim, de repente estou numa festa de uma criança, hoje em dia não tem mais festa, né? Pandemia, mas de repente estou na festa de uma criança, comemorando, cantando, comendo bolo, docinho. Daqui a pouco, pastor, fulano de tal morreu. Aí você sai de uma festa e vai para um luto. Então são altos e baixos, mas hoje eu considero que eu estou numa fase, um desafio novo, porque estou em Brasília há pouco tempo, né? São praticamente 6 meses, 7 meses. Sim, é pouco. Então, mas eu acho que eu estou na fase mais madura, consigo lidar melhor com os problemas, com os conflitos, e a gente vai seguindo nesse tempo novo. Entendi, legal. Mas agora, pastor, a gente queria dar um grande passo para trás, né? E a gente queria entender como que era o pastor Neander, antes mesmo de se tornar pastor, e antes até da sua primeira experiência com Cristo. Então isso nos leva a um período em que a gente quer compreender no qual a gente fala da sua infância, da sua adolescência e basicamente a sua caminhada até o seu primeiro... Vocês vão querer voltar na minha Essa adolescência. Pergunta aí, a gente vai ver o exemplo daquilo que fazer e o exemplo daquilo que não fazer, né? E como Cristo muda as pessoas, né, pastor? Mas basicamente essa caminhada até o seu primeiro encontro verdadeiro com Cristo, como era o pastor Neander na escola, como eram suas notas, como foi sua adolescência em Governador Valadares, conta pra gente. Lembrando, gente, que o pastor é gente como a gente, então gente como a tem gente. Nada disso aí não, o cara também errou na vida, né? Porque senão tem gente que pensa assim, não, o pastor foi santo desde o princípio. E me usa como um exemplo ruim nas outras pecou. fases, não faça isso, né? Eu sempre, nas minhas pregações, acho que até aqui não tive muita oportunidade ainda de compartilhar muita coisa sobre a minha vida. Falei já algumas coisas, histórias e tal, principalmente com a Johanne, né, do relacionamento. Mas, por exemplo, na minha fase como estudante, eu sempre falo, quando eu vou em congressos e falo muito com adolescentes e jovens, que eu nunca fui um exemplo de estudante. Cara, eu era péssimo. Primeiro que eu não conseguia acordar cedo para poder ir para a escola. Então, o senhor sempre estudou de manhã? Sempre de manhã. Então, muitas vezes, eu dormia. E aí, lá em casa, todo mundo... A minha mãe, por exemplo, ela tem um hábito muito noturno. E eu aprendi isso com ela. Então, tanto é que até hoje, ela tem 69 anos, ela dorme 4 horas da manhã. 4h30 da manhã. Eu olho o WhatsApp dela, vou ver que a minha mãe dormiu. 4h30. Então, ou seja, aí meu pai saía para fazer as atividades da igreja bem cedo, culto de oração.
e minha mãe dormia até 11h30. Então, quando eu queria faltar, para mim era muito fácil, porque meu pai não estava em casa, minha mãe estava dormindo, então eu simplesmente ficava Gazeava quietinho. a aula, dava aquela gazeada na aula. Justamente. Excelente, excelente. Não faça isso, pessoal. Não faça isso. E quando ia pra aula, dormia na aula também. E às vezes, por Só exemplo... mudava o lugar que ele tava dormindo. Às vezes minha mãe lavava meu uniforme, que era outra coisa, tinha que entrar com o uniforme. Aí eu levantava, né, perdi o sono de madrugada. Não façam isso, o pessoal vai cortar isso. Vai, com Eu certeza. escondia minha roupa que estava no varal e falava, mãe, não encontrei. Eu falava, mas eu pendurei lá. Eu falava, não sei. Então nunca fui, sim, um exemplo de estudante. Mas sempre colou essa desculpa? Não, nem sempre. Entendi. Não, então tudo bem. Mas, por exemplo, na escola, eu não dava trabalho assim. Eu faltava muito, mas na escola... Tanto é que as professoras do conselho de classe falavam com minha mãe e com meu pai, olha, o Neander só não vem na aula, ele tinha que vir, mas quando ele vem, ele comporta, ele tem boas notas, um negócio que eu faltava muito. Então, às vezes, eu era reprovado por falta de presença, por participação, entendeu? Educação física, por exemplo, eu não gostava de jogar bola, não gostava de jogar vôlei. Então não tinha esporte pra mim, então eu ficava Pra quem não conhece o Guilherme Giggs, ele estuda educação física. Então a gente tá passando por um grande embate agora neste momento. Mas o importante é que agora você tá correndo aí, né? Tá pedalando. Não, agora tô correndo, tô pedalando. Tá correndo atrás do prejuízo. Por isso que eu falei, tô numa fase muito mais madura. Então, gente, olha, agora eu comecei uma nova fase, um novo homem. Jesus transforma mesmo, viu? Mas eu ficava na escola, lá encostado assim. Aí o que acontecia? No final do ano, todo mundo ia pra casa de férias. E eu tinha que ficar fazendo recuperação de educação física, polichinelo, flexão. Era o cara reprovar em educação física, vou te contar, aí tem que se puxar mesmo, viu? Então minha vida estudantil foi assim, entendeu? Certo. Nunca fui exemplo a ninguém. Agora, quando eu já estava assim com 19 e fui pro seminário com 21, aí sempre assíduo, excelentes notas, porque na verdade era aquilo que eu entendi que era meu chamado. É que seminário era à noite, né? Quadro. Seminário era à noite também, né? Aí não tinha que acordar cedo, era mais tranquilo. Show, pastor. Então, a gente queria saber também, aproveitando que nós estamos nessa fase da sua vida, qual era a profissão que o senhor almejava, talvez o curso superior, o que nessa época o senhor olhava para frente e falava, eu quero ser aquilo ali? Eu nunca pensei em ser pastor, sempre via a figura do meu pai, admirava muito. Mas como eu envolvia muito com a música, tocava, sempre desde cedo de ouvido, então eu queria muito viver da música, ser um músico, entendeu? Então eu participava de concursos de música e tal, em Minas e fora de Minas Gerais, sempre tentando cavar esse buraquinho da música na minha vida. Entendi. Só que aí, o tempo foi passando, eu pensei, cara, acho que eu vou ser administrador. E naquela fase que acho que todo jovem passa, né, da insegurança. O que vai ser, o que não vai ser. Às vezes a gente acha que tem certeza de alguma coisa, depois você vê que não tem certeza de nada, absolutamente nada. Foi quando eu comecei a perceber que todas as vezes que um pastor na igreja e que tinha uma banda tocando e tal, no apelo eu sempre sentia algo no meu coração, falava, cara, eu não sei o que eu vou ser, mas eu sinto algo diferente toda vez que um pastor faz um apelo, um chamado especial, entende? Então aquilo começou a me chamar a atenção. Eu comecei então a tirar o olhar dessa questão de uma carreira profissional como músico, como um possível administrador, e aí a minha vocação começou a nascer. Mesmo em minhas crises de adolescência ou juventude, eu sempre tinha um coração inclinado para isso, entende? E antes de você começar o seminário, você chegou a cursar alguma outra coisa numa faculdade ou foi direto do ensino médio? Cursei nada, só a vida mesmo. Pastor, então fala pra gente aí um filme e uma música, né, dessa sua fase da juventude. O senhor consegue trazer vem alguma na sua cabeça? Da minha fase da juventude, olha, eu tenho um filme que me marcou bastante, foi o Náufrago, né? Caramba, pastor. Né? Viu que a juventude dele aí tem um tempinho já. Não, mas se for voltar um pouquinho mais, então vamos ver o seguinte. Vou voltar um pouco mais. Tem mais tempo, pra trás ainda. E vou falar um pouquinho. Tem coisa pra trás. De uma sequência de filmes que me marcou bastante. Que o Titanic. De Volta para o Nossa. Futuro. Tudo bem, tá bom. Ok. Dr. Brown e tal. Legal. Aquilo sempre me fascinou, né? A possibilidade de voltar no passado, ir no futuro. Enfim. Quem da década de 80, até quem é mais recente vai lembrar desse filme. Sim. Mais pra frente, na minha fase de 17 para 18 anos, aí sim vem um Náufrago que me marcou bastante, entende? E uma música, pastor, consegue? Música? O que o senhor escutava na sua juventude? Cara, eu vou confessar aqui, eu escutava muito, eu gostava muito, né? Eu ouvia bastante Michael Jackson, eu ouvia muito mesmo. Tanto é que era uma crise, meu pai falava, olhava pra mim, eu pegava aquelas luvas de
de hospital, cortava os dedinhos assim da luva e colocava assim e ficava dançando na sala. Meu pai ficava olhando e falava, não é esse menino que eu criei, né? Pra isso. Mas eu gostava muito também, por exemplo, na época que Koinonia, vocês não vão lembrar Koinonia, né? Cara, não olha pra mim não que eu não sou dessa época. Vocês conhecem a Ludmilla Ferber, a cantora? Sim. Então. A Ludmilla Ferber, ela começou nesse grupo Koinonia. Então ela não era a Ludmilla Ferber, era uma cantora. Mas aí era um grupo que na época era o auge de louvor. Quando você fala hoje, pensa em worship e tal, que tem uns nomes aí, no mercado gospel, vamos dizer assim. Naquele tempo, falou em grupo de adoração, era Koinonia. Então, Daniel de Souza, recebi um novo coração. As músicas eu vou saber, pastor. Né? O problema é saber os autores. Agora, uma que eu ouvi bastante, acho que você curtiu também, hein? O Giggs eu não sei. É Diante do Trono. Com certeza. Ana Paula. Não, aí sim. Festa, alegria. A gente tava conversando essa semana Creio na Promessa, né? Nossa, boa demais. Tem gente que não gosta da voz da Ana. Isso é público, tá, gente? Tô falando nada de bastidor, não. Tem gente que não gosta, acha que é muito agudo. Agudo a voz da Ana. Mas pra mim, até hoje, se eu ouvir, nada me incomoda, não. Eu lembro quando eu era criança, né? Tinha aquela musiquinha Não Dá Pra Brincar de Esconde-Esconde com Deus. Eu fiquei numa crise quando escutei essa música, porque eu gostava muito de brincar de esconde-esconde. Eu ficava pensando, cara, será que brincar de esconde-esconde é pecado? Aí, porque não dá pra brincar com Deus de esconde-esconde. A gente tem que... aqui, gente, tá vendo? Deus não tá nessa brincadeira, não. Eu ficava pensando, cara, não é possível. Eu tô pecando aqui toda vez que eu saio pra rua pra brincar de esconde-esconde. Pecando feliz, né? Tu tava brincando, tava pecando. Feliz, dando risada. Agora, posso acrescentar uma coisa aqui? Você falou de música e filme. Você não falou, por exemplo. Eu sou do tempo, galera, que eu vi nascendo o Nintendinho. O Nintendinho, cara. O Mario Bros 1. Caramba. Então eu peguei isso, cara. O meu amigo tinha, a mãe dele deu pra ele de presente. Naquele tempo era só família que realmente tinha grana, né? Então nós fomos pra casa dele, passamos a noite jogando, a gente ali descobrindo os universos, cara. É demais. Isso é voltar no passado, né? Legal. E agora eu vou adicionar um elemento fundamental na sua vida. Quando que chegou e como foi o processo que aconteceu, né? Quando o senhor conheceu a Johanne, como ela apareceu na sua vida. E aquela história da música. Aproveita e fala pra gente quantos anos o senhor tem de casado. Tem 19 anos. 19 anos, garoto. Ufa. Glória a Deus. Então, cara, Johanne. Eu tava no casamento, vou começar do início. Isso, perfeito. No casamento de um pessoal lá da igreja e tinha na festa várias pessoas, vários convidados. Em determinado momento, eu vi uma menina passando e quando ela passou, aquele gingado e tal, assim, eu falei, cara... O senhor falou do gingado, né? Ela pode ter passado normal. Pois é, eu enxerguei como eu cheguei no gingado. Assim, entendi. Câmera lenta, Câmera lenta, Ela tava... Depois que eu descobri que a mãe dela tinha feito... A mãe dela mesmo confeccionou a roupa pro casamento. E era um short preto, uma blusa preta. E tinha um tecido mais fininho. E quando ela andava, como o tecido era leve, o tecido ele meio que levantava. Eu falava, cara, essa menina só pode ser um super-herói, alguma coisa assim, né? Com certeza. A Batgirl, né? Sem dúvida nenhuma. Enfim, eu fiquei apaixonado. E naquele dia eu descobri que a irmã dela já frequentava a minha igreja. E aí quando a irmã dela foi casar, a gente tinha um mural, que as pessoas colocavam os convites e tal, lá na igreja. E eu corri lá e falei assim, agora é a minha chance de descobrir o endereço dessa menina, que eu sabia que era irmã dela. E aí eu olhei lá, casamento Ricardo e Viviane, endereço dos noivos. E aí naquele tempo ainda, galera, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Twitter. Eu corri pro catálogo. E aí lá no catálogo, pegando o endereço que estava, eu descobri o telefone e liguei. Galera, essa é a stalkeada de antigamente, sim, viu? Nossa. Assim que o pessoal stalkeava. Mas foi muito bem pensado. Não é? Foi bem pensado. Eu bolei toda uma estratégia. Aí eu liguei pra lá, a mãe dela atendeu, eu falei, posso falar com o Johanne? É aqui mesmo. Aí eu comecei a conversa com ela. E aí ela já estava frequentando a igreja, eu não sabia, depois eu comecei a perceber que ela estava lá na igreja. E aí começamos a conversar. Só que do início de uma conversa até o primeiro beijo, foram aí 2 anos. De oração e joelho no chão. De oração, rapaz, aí, joelho no chão, entendeu? Então é realmente assim, milagre. É coisa que Deus faz. Legal. E a mãe dela era brava, ela ficava te... A minha sogrinha, hoje a gente dá certo, mas no passado... Ainda bem, né, pastor? Eu lembro que quando eu já comecei a namorar a Johanne, ele me ofereceu, eu odeio até hoje, cara, doce de genipapo. Essa mulher só pode estar querendo me expulsar daqui.
Era a prova, né? Era a prova. Mas era bom na época, né, pastor? O senhor falava que era uma delícia, provavelmente. Eu falava, nossa, tem mais aí? Não, acabou. Falou, que pena. Ainda bem que No acabou. fundo, agradecendo, né? Mas hoje, eu e minha sogrinha, só dá nós. Dá tudo certo. Mas no passado, era bem complicado. Até quando eu fui casar com a Johanna, tô pulando um pouquinho aqui, né? Até quando eu fui casar, o pai dela, que hoje é falecido, super olhando pra gente, incentivando, e a minha sogrinha Carmélia olhando pra televisão. Tipo assim, conversa furada essa, né? Esses dois vão viver de quê? De amor, claro. É. Pastor, mas então vamos começar a caminhar um pouquinho. E eu queria chegar então no momento em que o senhor, após aceitar o ministério, que o senhor compreendeu que Deus o havia chamado, nós percebemos que o senhor nasceu em Minas Gerais, mas morou em Alphaville, em São Paulo, e agora em Brasília. E de cara, qual o local que o senhor mais se identificou? Eu sei que o senhor tem pouco tempo de DF, né? Mas qual local o senhor mais se identifica com a sua cidade natal? São Paulo, gostou de São Paulo? E como que está sendo Brasília? São três estados completamente diferentes, né? Minas, ele é muito grande, territorialmente falando, mas tem aquela cultura realmente, assim, daquele povo mais simples e tal. Então, falar da minha cidade é falar de mim, porque eu nasci, tenho parte daquilo em mim. Mas se falar das minhas experiências fora, vamos falar assim, em São Paulo e Brasília. Em São Paulo eu fiquei 1 ano e 2 meses. Brasília, eu cheguei aqui em setembro. Quem é bom de conta aí? Só ouviu falar de 6 Não é meses. comigo, não. 6 meses. 6 meses para 7 Tempo, meses, outubro, né? novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, Aí, março, abril. sai faz ao vivo. 8. 8 meses aí. Claramente eu sei fazer. viu? Obrigado, pessoal. 8 meses de Brasília. Então eu já falo que com uns 5 meses aqui, a nossa adaptação, minha de Johanne, cara, foi assim, absurda. É como se a gente já tivesse aqui há mais de 1 ano. Essa é a sensação que eu tive. São Paulo foi uma cidade incrível, uma cidade, assim, realmente é uma selva de pedra, né? É uma loucura, o trânsito e tal. Mas, assim, Brasília me trouxe... Quando eu pensava em Brasília, eu achava muito estranho quando eu vi na televisão aquela poeira. Eu falava, gente, será que Brasília realmente parece um deserto? Mas quando a gente começa a andar aqui, a gente apaixona a cidade. Me falaram uma vez o seguinte, no início. Brasília ou você ama ou você odeia. Então eu acho que eu amei. Não tem como ficar no meio termo, Não, né? então, pra mim, tirando a minha cidade natal, que eu acho que não tem como a gente combater com isso, então Brasília, pra mim, tá sendo o melhor lugar aonde eu morei, fora a minha terra natal. Entendi. E o senhor deve conhecer outros locais do Brasil em possíveis viagens. Algum outro lugar te chama a atenção? Seria convidativo ao senhor estar ali? Ou o senhor esteve somente nesses estados mesmo? Não, no passado eu tinha... Tá interessante como que muda as coisas, né? Eu tinha uma... Vou falar uma tara, mas não é tara, não. Eu tinha uma paixão, assim, Eu tinha uma paixão pelo Espírito Santo. Porque tem praia. Mineiro gosta de praia, né? Sim. Então eu gostava muito... Você gostou da tara aí, né? Tara denuncia um pouquinho a idade, né, pastor? Então eu gostava muito do Espírito Santo, porque lá tem praia, Vitória, Vila Velha. Então, nas minhas orações, eu até falava, Senhor, me leva pro Espírito Santo, Pai. Então eu quero, quem sabe, Aleluia. surfista, né? E tal, menino do Rio, aquele cabelo, né, loiro e tal, bronzeado. Pera, o senhor era loiro? Não, mas podia ficar, né? Entendi. Não, ia Pegando adicionar bastante na sol história e aqui. passando um produto químico no cabelo, quem sabe? Já ia perder aquilo que eu já tenho pouco, né? Mas Enfim, tinha mais. Tinha mais. Então eu gostava muito do Espírito Santo. Tanto é que no meu ministério, eu comecei vamos dizer assim, a despontar ministerialmente, a ponto de começar a falar muitos congressos no Espírito Santo. Entendeu? Então lá no Espírito Santo eu comecei a ser convidado e praticamente eu viajei. O estado é pequeno, mas eu viajei praticamente quase toda a cidade do Espírito Santo, do estado, porque realmente foi uma coisa que foi acontecendo assim de maneira muito rápida. Certo. E qual foi o momento, pastor? Eu imagino que o senhor tenha passado por diversas experiências, digamos assim, mais profundas, mais sólidas com Cristo. Mas o senhor já se deparou numa situação de um momento sobrenatural, algo que o senhor de fato conseguiu sentir a presença mais forte de Cristo, alguma situação em que o senhor esteve ali em qualquer local, né? Na verdade, não queria especificar um local determinado aqui, mas uma experiência que, digamos, foi sobrenatural mesmo. O senhor saiu daquela experiência renovado, com uma cabeça diferente? Uhum. Eu tive algumas experiências na minha vida. E muitas vezes eu falo assim, experiência a gente não se discute, porque eu posso contar minha experiência, pode contar a sua, Guilherme conta dele, aí alguém que está assistindo a gente ou ouvindo fala assim, mas não acredito nisso. É particularidade nossa, né?
Algumas experiências tinham pessoas do lado, outras experiências eu estava sozinho. Só o senhor. Uhum. Então, por exemplo, eu tive uma experiência que eu considero muito forte na minha vida, que eu estava no quarto de oração, vivenciando um problema na nossa família no geral. Então, batalhando em oração constantemente. E um dia eu lembro que eu entrei pro meu quarto, me ajoelhei, e aí sempre falando, Senhor, né, me permita sentir a tua presença. E eu lembro que numa dessas ocasiões, que eu estava pedindo realmente, Senhor, para que eu pudesse sentir a presença dele, eu senti assim, como se alguém tivesse, uma percepção como se alguém tivesse naquele quarto comigo. E a percepção era tão forte que eu tive tanto temor que eu não tive coragem de abrir os meus olhos para poder olhar, para saber quem estava comigo. Mas eu sabia, então na oração eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo aqui e eu não tenho coragem nem de abrir. Eu pedi que o Senhor se manifestasse, mas eu não tenho coragem, eu confesso, de abrir os meus olhos para poder perceber. E depois eu continuei a oração com aquele temor, e aí eu senti vamos dizer assim, aquela densidade no quarto ficando mais leve, e aí eu tive coragem de abrir. Né? Entendi. Então, uma experiência foi essa. Outra experiência que eu tive, realmente foi uma batalha espiritual. Uma vez, foram duas que eu participei, a gente distribuindo pão com mortadela para os moradores de rua na cidade. E a gente fez isso durante um ano. Em Valadares? Valadares, Legal. Sempre às terças-feiras. Terminava ali as programações, 11 horas, 11h30, a gente estava no centro e distribuindo. E teve uma situação que nós pegamos um morador de rua e quando me aproximei para orar com ele, tinha um grupo comigo, esse rapaz, ele caiu no chão quando nós começamos a orar. E ali nós percebemos que era uma batalha espiritual. Aí depois nós oramos e ele se recompôs e tal, e eu lembro que os jovens começaram a me perguntar, porque para a maioria era o primeiro situação dessa. Primeira experiência. Que deve ter dado um medo na galera. Sim, hein? Com certeza. Aí alguns falaram assim, pastor, mas eu achei que isso não fosse real, e não existe. Entendi. E a última situação foi em São Paulo, recebi um telefonema de uma pessoa que eu estava atendendo, e ele falou, pastor, acho que minha esposa está com uma entidade, você pode vir me ajudar? Uma entidade? Entidade, é. Nossa, ele foi fofo, né? Até considerar uma entidade. Eu falei, mas por que você está falando isso? Que saiu fora do comum que ela está fazendo? Não, ela está falando que vai me matar. Eu falei, então realmente deve ser uma coisa estranha mesmo. Ou ele pisou na bola feia e ela tava com raiva, né? Ou ela tá normal, ela tá num dia normal. O que você fez, né? Pra querer te matar aí. E aí eu liguei pro pastor na época, que era um companheiro nosso também, amigo. E nós fomos lá, chegamos lá, era um condomínio assim, gente riquíssima, né? Eu falei, cara, olha, o diabo também pega gente, né, rica, né? Então nós entramos, pega todo mundo, né? Quer dizer, desde morador de rua até um cara milionário. High Society. E entramos lá e, vou resumir, e a batalha espiritual foi bem intensa. De fato, a mulher, ela estava possessa, e aí o esposo estava desconcertado, então, e nós começamos a clamar, começamos a cantar, e ela dizendo para nós, com a voz alterada, a fisionomia dela, você percebia que não era aquela mulher que estava ali falando com você. Então, nós oramos e resumindo, e aí ela se recompôs também. Depois ela estava no chão, quando ela se recompôs, ela olhou pra gente, ela não me conhecia, eu conheci o esposo dela, perguntou quem eu era, eu falei que eu era o pastor, e ela, o que eu tô fazendo no chão? Aí eu comecei a explicar aos poucos, e ela não tinha força nem de levantar. Depois de uns 15 minutos, nós ajudamos, ela se levantou, nós colocamos ela sentada e eu expliquei o que tinha acontecido. Então são batalhas espirituais. Uma na minha intimidade, então, que eu senti ali aquela presença de Deus poderosa, que me trouxe temor de fato, e a outra uma batalha espiritual, que eu tive ali confronto duas no frente campo, a frente com as trevas. Pastor, e assim, não dá um medinho não esse negócio? Porque imagina assim, você tá lá com uma pessoa totalmente falando numa voz totalmente diferente, alterada. Dá medo. Rapaz, eu ia ficar com muito medo desse negócio aí. E no livro de Judas, no Novo Testamento, nós encontramos o relato de que o arcanjo Miguel, que estava lutando com Satanás a respeito do corpo de Moisés, tem muita gente que não sabe, na Bíblia tem essa história, esse relato. O arcanjo, ele não, pelo seu poder de arcanjo, ele não usou da sua autoridade para poder repreender Satanás, mas ele fez em nome de Jesus. Porque mesmo ele sendo um anjo e poderoso, que é um anjo das batalhas na Bíblia, ele não foi disputar com a sua própria força. Eu sou um arcanjo, o anjo de guerra, não. Mas ele fez tudo aquilo com a autoridade de Cristo. Então quando eu cheguei lá nessa casa, por exemplo, em São Paulo, eu cheguei e vi a cena, o esposo segurando a mulher e ela agitada, eu parei na porta assim,
pensei, né, humanamente, o que eu tô fazendo aqui? Ih, rapaz. E a gente treme, o joelho treme, a gente fica branco, né? E aí eu fiquei, tipo assim, uns 15 segundos olhando pra cena, e ela olhou pra mim com deboche e falou assim, vai ficar aí na porta, não vai entrar não? Você tá com medo? Ficou tirando onda, então. Tirou onda comigo, tô com medo. Tirou onda. E aí na hora, me deu uma ousadia, eu falei assim, tô com medo nada, porque eu tô aqui em nome do Senhor. Aí, meu filho, entrei na sala arrebentando. Hayuge. Aí sim. Legal, pastor. Mas a gente percebeu, então, que o senhor vem numa trajetória, claro, após ter uma experiência com Cristo, aceitar o ministério pastoral. E eu acredito que muitos possam e deveriam ouvir o que o senhor diria para jovens e adolescentes de hoje, que questionam se realmente vale a pena viverem de acordo com os princípios cristãos, né? Então, o senhor, com a sua caminhada até aqui, como o senhor diria, o que o senhor diria para esses jovens que questionam, de certa forma, a vida diária com Cristo e se ela realmente vale a pena? Eu acho que o jovem, o jovem, o adolescente, eles são ousados. Então, a primeira coisa que eu diria, se um jovem questiona essa realidade do mundo espiritual, se questiona a existência de Jesus, da Bíblia, a validade da Bíblia, do Espírito Santo, eu diria para esse jovem experimentar. O jovem hoje em dia, vocês concordam comigo, ele gosta muito de experimentar as coisas. Tá numa balada, aí um amigo chega, o cara nunca provou aquela bebida. Prova isso aqui, não, prova, você vai gostar. Prova uma vez só, ele prova e gosta. Pode ser que não goste, mas gosta. E acontece isso em relação às drogas, nas baladas, em festas, nos condomínios, enfim. A caminhada cristã, eu não posso provar um jovem por A mais B sobre a existência de Deus, porque Deus não tem obrigação, ele não vai se manifestar. Eu estou aqui, creia em mim. Ele pode fazer? Pode. Mas hoje em dia o que ele espera de nós é muito mais um caminhar e um viver por meio da fé do que uma prova de fato que ele existe. Senhor, se eu se materializar aqui agora, eu vou crer. Ele não vai fazer, ele pode fazer, mas eu creio que ele não vai fazer. Porque é pela fé. Jesus falou com Tomé. Tomé queria ver lá os cravos, né, o furo nas mãos de Cristo. Ele falou, Tomé, mais felizes são os que não viram e creram. Então hoje eu diria para esse jovem isso, experimente. Tenha a sua busca, né? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, invoque a presença de Deus. Fala, Senhor, se Tu és real, muda a minha vida, muda meus pensamentos, muda a história da minha família. E aí sim eu creio que Deus ele vai se manifestando, ele vai trabalhando no nosso coração. Eu já tenho testemunho de muitos jovens que fizeram isso, que não acreditavam na Bíblia, não acreditavam em Cristo, debochavam até dos crentes, das igrejas, mas um dia, num aperto, falou, não, hoje eu vou naquela igreja. E entrou na igreja e ali, durante a pregação, o coração foi sendo moldado e quebrado. Então algumas pessoas vão ter essas experiências, mas eu diria isso, eu acho que tudo começa com você provar, se abrir para ter essa experiência com Cristo, sabe? Perfeito. Eu vou me arriscar. O que vai dar? Mergulhe e você vai ver o que vai acontecer. Perfeito. Pastor, e depois então da gente conhecer um pouco sobre sua experiência na infância, na sua juventude, ouvirmos suas músicas e suas preferências naquela época, também entendemos a sua trajetória ministerial até aqui, os estados em que o senhor morou, aonde o senhor também aplicou esse conhecimento teológico e a sua caminhada cristã até aqui. A gente quer conhecer um pouquinho mais sobre alguns gostos, digamos assim, do senhor. E são perguntas objetivas, tá? E aí a gente passa agora para a primeira. Série favorita? Série? Cara, eu sou muito ruim em série. Muito ruim? O senhor não costuma ver? Não. Porque é o seguinte, a Johanna não gosta muito de assistir filme. Então, eu sempre gostei muito. Mas como eu sempre falava, vamos assistir uma coisa, ela nunca gostou. Então, teve uma vez no aniversário que ela até me deu de presente, ela ia no cinema comigo, pra você ter ideia. Foi um presente. Então, série... entendi. Foi um presente, ela. Foi um presente. Caramba. Então, eu não assisto série, eu até gostaria. Eu já tentei. E eu falei assim, eu vou começar com uma série que tava na modinha no ano passado. E olha por onde eu comecei. Com a N. Sabe a N? Da Netflix, a N, não? Você já viu essa aí, né? Você já viu? Eu ia falar em inglês, Isso, mas o meu inglês N, não é legal, não vou me arriscar aqui não. E aí eu comecei a assistir aquela sériezinha ali, foi a única série que eu assisti toda, cara. Mas realmente de série eu sou muito fraco. Entendi. Série favorita, então, é a série de exposição de Apocalipse lá da IBD, né? Boa! Legal. Exatamente. Foi a primeira coisa que ele pensou, claramente. Rede social favorita? Instagram. Música favorita?
Minha música favorita? Rapaz. Talvez não a favorita, acho que é difícil a gente perguntar isso, mas é que o senhor tem mais escutado, digamos assim. Eu gosto muito da música do Hillsong, a Ocean. Legal. Eu gosto muito, fala muito comigo. E se o senhor pudesse mudar algo na sua vida, agora, seja um hábito, seja uma realidade, o que o senhor mudaria? Cara, o que eu mudaria? É uma pergunta que a gente pensa assim, é difícil, né? É difícil. O que eu mudaria? Eu acho que uma coisa que eu sempre gostaria de mudar em mim, que é uma batalha que eu acho que eu vou ter sempre, é uma disciplina em relação às minhas tarefas do dia. Então, por exemplo, no dia eu tenho X tarefas para poder cumprir. E às vezes ainda me encontro meio que perdido, entendeu? Então eu gostaria realmente de focar e mudar isso, assim, de ter realmente uma sequência de sequência atividades, certa, né? isso. Para não me deixar perder e não Entendi. deixar pendente aquela tarefa para o dia seguinte, para a semana seguinte. Resolver aquilo no dia e pronto. Legal. Bem, chegamos basicamente ao final do nosso primeiro episódio. E como que a gente pretende encerrar os episódios do nosso Gabinete Podcast? Com um quadro chamado Definidores de Caráter. Será uma série de perguntas com 2 opções objetivas e o senhor precisa responder direto sem pensar por muito tempo. É X ou Y, não tem como errar. E eu vou estender aqui esse quadro, não somente ao senhor, mas ao Guilherme também. E eu vou fazer a pergunta, o senhor vai responder direto, eu passo pro Guilherme, o Guilherme responde direto e a gente segue com as perguntas. Tá bom. Vamos fazer uma teste para ver se a gente consegue se a gente consegue fazer isso aqui. Cuidado com as perguntas aí que você vai fazer. Ah, fica tranquilo, não vai comprometer ninguém, não. Vamos ao intervalo e voltamos já. Vamos analisar as perguntas aqui primeiro. Pastor, coxinha ou quibe? Coxinha. Coxinha de frango com catupiry. Caramba, Da UNB, R$1. deu certo. Entendi. Mas aí você tá olhando mais pelo preço que eu tô O ligado. flango, ó, o famoso flango. É, Cuidado esse com o frango aí é flango. duvidoso. Cuidado com o flango, hein, gente. Bem, deu certo então. Então agora a gente vai pra sequência, porque essa é a graça do jogo. Vamos lá. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Bolacha. Churrasco ou sushi? Churrasco. Churrasco, né? Lógico. Adidas ou Nike? Nike. Nike. Frio ou calor? Frio. Calor. Praia ou campo? Praia. Praia. Pizza com ketchup ou pizza sem ketchup? Pizza com ketchup. Tudo sem ketchup. Tu não gosta. Essa é polêmica. Feijão por cima do arroz ou arroz por cima do feijão? Feijão por cima do arroz. Com certeza, Simão. Quem come feijão por baixo do arroz não errado. é boa pessoa. Não Boa pessoa confio. não é, né? Estrogonofe de carne ou estrogonofe de frango? Estrogonofe de frango. Carne. É até mais barato. É. Depende, eu vou comprar a carne e o frango ou vai ser servido pra mim? Porque se eu for comprar, eu vou no frango. Você tá na também. mesma lógica da coxinha ou do quibe aí, né? É. Da coxinha de R$1 da UNB. Nescau ou Todd? Todd. Nescau. Humanas ou exatas? Humanas. Humanas também, mas pra mim é mais biológico. Biológico, né? né? Mas vamos nessa. Ninguém humanas. coloca no comparativo, né? Incrível. Pegar o cara que fez esse roteiro aqui, pelo amor de Deus. Fundão da sala ou fileira da frente? Fundão da sala. Fundão, né? Ah, bom, porque se você falasse fileira, né, Guilherme? Não tinha nem como. Se eu ficar na primeira fileira, quem tá atrás de mim não vai ver o quadro aí também. Você ficar na primeira, não tem pera ninguém aqui, atrás. Fundão da sala, quando eu estudava, mas hoje certamente seria a frente. Ah, entendi. Com certeza. Acampamento ou congresso? Congresso. Pastor, foi muito nerd isso aí. É acampamento, é bagunça. Tá doido. Tem que ser. Realmente o senhor virou fileira da frente rapaz, mesmo, que cara. isso? Gospel nacional ou gospel internacional? Internacional. Cara, eu gosto mais do nacional porque o meu inglês é péssimo, então eu gosto de entender a letra, cantar junto. né? Bíblia NVI ou a versão ARA? NVI. Eu gosto mais da área. E pra acabar, música animada no culto ou música contrita no culto? Nossa. Contrita. Pra tocar, prefiro as contritas. Pra tá lá louvando, eu gosto mais das animadas. Então vou voltar pro pastor. Pra tocar? Pra tocar? Isso. Se for pra mim tocar, animado. Animado, É baterista, né, cara? baterista. Né? Saxofonista também, né? Gosta Mas de pra mim tá ali, adorando e tal, a contrita. A contrita. É. Legal. Pessoal, então, queria agradecer aqui a Carrilhos, participação. rapidinho, vou te interromper, só porque Claro. a gente tem uma pergunta aqui dos telespectadores, Opa! né? Que o pastor Neandro recentemente fez uma postagem muito polêmica. É. E eu queria que ele explicasse então pra gente que essa postagem declarava
ser torcedor do Mengão. Por que o Flamengo, pastor? O que aconteceu Gostei. aí com assim, Gostou da pergunta, o povo né? tá querendo saber por que o Flamengo. Olha, a verdade é o seguinte, na minha vida inteira, eu sempre brinquei de futebol, nunca joguei sério, né? Tanto é que eu era o último a ser escolhido e, enfim, nunca fui bom de bola. O meu pai, pra vocês terem ideia, eu herdei isso do meu pai. Meu pai também, como foi muito ruim de bola a vida inteira, só que o pai dele ele trabalhava com couro. Então, como meu pai, assim como eu também, nunca era escolhido, meu pai falou assim com meu avô, olha, faz pra mim uma bola. Aí meu avô fez pra ele uma bola e ele então se tornou o dono de um time. Nossa. Então, em vez de ser escolhido, ele que escolhia as pessoas, que ele tinha uma bola. Estratégia, né? Estratégia. Então, nunca foi bom em futebol. Em Minas, eu tinha uma afinidade pelo Cruzeiro, Mas não é aquela coisa, nossa... Torcer pro Cruzeiro hoje também não dá. Eu vou parar eu vou parar pra assistir um jogo do Cruzeiro. De repente, acho que eu assisti talvez uma final do Cruzeiro, mas eu nem me lembro também a época e que título ele foi que levou. Nesse ano agora, eu comecei a... Conheceu o pastor Davi e ele te incentivou. Não, mas alguém até me perguntou, teve influência aí do pastorzão Davi, né? Cara, inclusive, não teve. Engraçado. Não tava no contrato quando o senhor assinou? Não tava no contrato. E aí, então, eu tava lá em casa, tinha assistido alguns jogos, e no último jogo, realmente, eu tava na sala acompanhando, né? Quando foi ali que ele foi o campeão, né? E aí eu comecei a ter a sentir uma afinidade, e algo eu até falo, isso falei com o Giovanni, eu nunca senti isso por outros times. Poderia ter sentido, né? Pelo Palmeiras. É o que o Flamengo faz, cara. Ele te abraça, ele te convida. É De isso tal mesmo. maneira, pra você ter ideia, um dia eu tava na academia, na esteira, e eu me peguei ouvindo no YouTube e revendo as histórias do time. Enfim, é isso. Então, agora estou entrando nesse caminho. Então, se alguém quiser, estou recebendo doações. Se alguém quiser me dar uma camiseta de presente do Flamengo, eu recebo, viu? Entendi. Pessoal, então foi um prazer estar conversando aqui com o senhor, pastor Neander. Muito obrigado por estar compartilhando sua história, compartilhando lições e nos contando um pouquinho mais de como foi sua trajetória aqui. Guilherme, também muito obrigado pelos comentários, por estar aqui galera. com a gente. Foi muito bom aí. Junto. O Guilherme também agora, junto com o senhor, caminhando nessa liderança da juventude. Esperamos toda a sorte de bênçãos para a liderança de vocês. E para você que acabou de assistir o nosso primeiro episódio do Gabinete Podcast, nós queremos desejar que Cristo esteja contigo, que Deus te abençoe, que te guarde nessa fase que estamos vivendo. E logo, mais episódios desse podcast, ouvindo as histórias e as trajetórias dos demais pastores da nossa igreja. E que Deus possa estar abençoando a vida de cada um aí. Um abraço de todos nós da Juventude Memorial. Você que acabou de assistir esse podcast, a gente também gravou ele no Spotify, tá lá no Spotify da Juventude Memorial. E, bem, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos da igreja, mande pra sua família e vamos divulgar esse canal, vamos divulgar essa forma de podermos alcançar mais vidas. Dessa vez nós ouvimos a história do pastor Neander, mas os demais pastores também virão, então se inscreva no canal e não perca nos próximos vídeos que nós postaremos aí. Um abraço, fique com Deus.